Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Daiana, eu vou falar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem Jeremias 23, castigo dos maus pastores. Repetindo, Jeremias 23, castigo dos maus pastores, né? Esse tema mostra que hoje em dia, né, a gente vê muito isso, né? Os maus pastores que têm desviando as ovelhas de Deus, né? Que tipo, os pastores são levantados, mas acabam caindo em tentação da carne, e daí a carne é mais forte, né? Então, assim, hoje é muito comum você olhar para a igreja e ver um falso profeta pregando ali, todo mundo admirando. É muito difícil uma pessoa entrar no meio do culto e falar a verdadeira palavra de Deus. As pessoas não querem dar ouvido, elas querem dar ouvido o pastor. Elas querem dar ouvido aquela pessoa, né, que tá ali em cima só porque tá com um terno, com a Bíblia na mão, acha que pode mandar o mundo, né? Então, assim, elas estão focadas ali e se ele falar, né, se ajoelhe pro diabo, talvez até alguns se ajoelhem, né, por nome dele. Então, assim, gente, não é bem assim, nem tudo, sabe? A gente tem que prestar atenção no pastor que a gente está seguindo. Porque até a palavra de Deus mostra pra gente que a gente tem que se alertar muito. Olha o que diz aqui em Jeremias 23, castigo dos maus pastores. Ai dos pastores que perdem e que despedaçam o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Olha só, então Deus manda o quê? Os pastores, tipo, tá dando um recado, né? Então, é que, tipo, os pastores, né, eles falam o que der na telha, né? Então eles inventam cerimônias, colocam pedrinhas abençoadas, sabe? Põe vendas nas igrejas, enfim, gente, é uma coisa assim que é na cara, né? Se na Bíblia fala, né, que Jesus entra, né, na casa do Senhor destruída, todos os comércios, e ele fala, não farás a casa do meu pai, né, casa de negócios, então por que que eles põem vendas dentro das igrejas? A palavra de Deus fala que não. Olha só, então você vê que a palavra de Deus ela permite, né, que você veja, mas gente, Deus ele mostra para você, tem a palavra de Deus, tem pessoas que falam e a pessoa ainda não quer dar ouvido, né? Então fica muito difícil. Ó, terminando aqui. Ai dos pastores que perdem e que despedaçam o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Portanto, eis o que diz o Senhor Deus de Israel: aos pastores que apacentam o meu povo, vós dispensastes as minhas ovelhas, vós as afugentastes e não as visitastes. Eis que vós visitarei para castigar a malícia dos vossos desígnios, diz o Senhor. Então Deus fala assim que os pastores, eles falam, né, as mentiras deles, né, inventam coisas, fala que foi mandada por Deus, muitas vezes não é, né, mandado pelo diabo, e as pessoas ficam doentes, não vão visitar, e assim, Deus fala assim que Deus ele vai visitar aquele pastor para maldade, né? Então a gente tem que ficar de olhos abertos. Então, assim, você tem que ficar de olhos abertos contra o pastor que tá te ensinando a palavra de Deus. Pegue a Bíblia, olha se ele está fazendo certo ou errado, né? Porque se você vê que está errado e ainda fica lá, você está fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, né? Desagradando a Deus. Aqui diz mais também Jeremias 23, 9. Aos profetas: o meu coração está feito em pedaços. Dentro de mim, mesmo todos os meus ossos se abalaram. Tornei-me como um homem ebrio, como um homem cheio de vinho, contemplando a face do Senhor e a vista das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultérios, porque a terra chora à vista das maldição. Secaram-se os campos do deserto, a sua carreira tornou-se mar,
A sua fortaleza já não é a mesma, porque o profeta e os sacerdotes se corromperam. E na minha casa encontrei os males que eles lá cometeram, diz o Senhor. Porque isto, o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas. Serão impelidos e cairão nele, porque farei vir sobre eles males no tempo em que eu os visitarei, diz o Senhor. Sabe qual é o tema disso? Contra os falsos profetas. Então você vê, gente, que Deus diz sobre os falsos profetas e o que ele vai fazer. Nos profetas da Samaria vi extravagância, profetizam em nome de Baal, seduzem o meu povo de Israel. Então, assim, gente, a palavra de Deus está dizendo aqui que, nos profetas de Samaria, então, tinha os profetas de Samaria, que era uma cidade, e eles pregavam outro Deus, né? Como a gente vê muito pregando sobre Maria, sobre São Pedro, essas coisas, aqueles santinhos. Então, Baal foi tipo um Deus, né? Que não é um verdadeiro Deus, né? Tipo uma estátua, né? Uma coisa que o homem inventou. Seduzem o meu povo de Israel. Aos profetas de Jerusalém vi imitar os adultérios e ir após a mentira. Fortificaram as mãos dos malvados para que nenhum se convertessem na sua malícia. Tornaram-se todos para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, isto diz o Senhor dos Exércitos aos profetas: eis que os alimentarei como absinto, e lhes darei a beber fel. Porque dos profetas de Jerusalém é que se derramou a corrupção sobre toda a terra. Então você vê, dos profetas, gente, de Jerusalém, se corrompeu toda a terra, né? Por quê? Por que é pior do que Sodoma e Gomorra à vista de Deus para aquela cidade? Porque eram os pastores, sabiam a palavra de Deus, sabia a verdade, sabia os pecados e fazia o mesmo sabendo, né? Então, para Deus era pior, dos piores erros. Você pecar e ainda saber do seu erro, saber que está errado e ainda está continuando no erro. Aqui, ó. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não quereis ouvir a palavra dos profetas, que vós profetizam e vós enganam contra as visões do seu coração, e não o que sai da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam: o Senhor disse, vós tereis a paz. E todos aqueles que seguem a perversidade do seu coração dizem: não virá sobre vós mal algum. Então você vê, gente, assim, que hoje acontece muito isso aqui, né, que eu acabei de ler. Os falsos profetas que não são enviados por Deus, eles falam: você terá paz, você está salvo. As pessoas, amém, graças a Deus. E aqui a palavra de Deus mostrou também que quando vai uma pessoa que Deus manda, as pessoas não querem ouvir. Porque é a verdade. Porque Deus manda falar a verdade, doa que doer. E os pastores falsos não. Eles têm medo de falar a verdade, né? Eles têm medo das pessoas se machucarem com a palavra, né? Eles têm medo das pessoas fugirem. Ah, não estão preparados ainda. Tá, e vão estar preparados que horas? Quando estiver no fundo do inferno? Né? Então, assim, eles têm medo das pessoas deixarem as igrejas por causa da palavra de Deus. Então, eles preferem colocar: Deus é contigo, Deus te ama, amém, você está abençoado lá para casa. Então, os pastores, eles falam isso, né? Falam que você tem que dar problema no seu casamento. Compra o livrinho aqui do pastor Seandro, não sei o quê. Aqui diz que você tem que fazer. Olha o livrinho, como evitar o Satanás. Né? Olha o livrinho. Então, assim, gente, vendas, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas vai uma pessoa que Deus mandou de verdade: olha, Deus mandou falar isso para sua vida, que você está errando, você tem que parar com isso. As pessoas não dão ouvido. Continuando aqui. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? Viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eis que se levantará o redemoinho da inclinação do Senhor, e a tempestade desencadeada cairá sobre a cabeça dos ímpios.
o furor do Senhor não retrocederá, até que efetue e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias entendereis o seu desígnio. Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes dizia nada, e eles profetizavam. Se tivessem assistido ao meu conselho e tivessem feito saber a minha palavra ao meu povo, eu os teria certamente desviado do seu mau caminho e dos meus tão depravados pensamentos. Olha só, gente, Deus, vou ler aqui mais uma vez para você. E dissertes feito saber as minhas palavras ao meu povo, eu os teria certamente desviado. Então a palavra de Deus fala assim, gente, que os pastores, você vê que, olha só o que a palavra de Deus fala, que se os pastores tivessem falado o povo, né, o que tinha de falar, certamente Deus tinha desviado eles do mal. Mas não, eles não falaram nada. Então o que Deus fez? Deus fez cair o quê? Maldição na vida deles, porque eles estavam falando, né? Não estava... Deus nem mandou e eles foram, né? Deus nem falou nada, eles falaram que Deus tinha falado. Então, com certeza vai cair o quê? Maldição, mais cedo ou mais tarde. Porventura, cuidas que eu, o Senhor Deus, de perto diz o Senhor, e não Deus de longe. Poderá alguém ocultar-se em lugares ocultos, sem que eu veja, diz o Senhor. Então, cuidado, pastores, que não há lugar nenhum onde você possa esconder da ira do furor do Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Eu ouvi o que disses os profetas, que em meu nome profetizam a mentira. Olha só, você vê o que a palavra de Deus mostra aqui? Ele vê as mentiras dos pastores, né? E em nome dele profetizam a mentira. E dizem, tive um sonho, até quando há de durar isto no coração dos profetas, que vatiçam a mentira e que profetizam as ilusões do seu coração, os quais querem fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos, que cada um conta ao seu vizinho, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Então Deus quer dizer assim como o pai deles, né, do povo, esqueceram de mim, como o pai deles fez por causa, vamos supor, de Maria, vamos dar um exemplo, né? Porque é a mesma coisa. Hoje tem muitas pessoas orando os papas, Maria, santas coisas, e pior, gente, ainda tem os falsos profetas, né? Esse aqui é o pior. Porque tem a minha palavra, anuncia a minha palavra com toda a verdade. Deus fala, quem tem a minha palavra com toda a verdade. Quem tem a minha palavra, anuncia a minha palavra com toda a verdade. Que comparação há entre a palha e o trigo, diz o Senhor. Não são as minhas palavras como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a pedra? Por esta causa, eis que venho contra esses profetas, diz o Senhor, e roubam as minhas palavras, cada um ao seu vizinho. Eis que venho contra os profetas, diz o Senhor, que tomam em suas línguas essas palavras e diz, oráculo do Senhor. Eis que venho contra os profetas, que sonham mentiras, diz o Senhor, que as contam e enganam o meu povo com as suas mentiras e os seus milagres. Não os tendo eu enviado, nem dado ordem alguma a esse homem, que nenhum bem tem feito a este povo, diz o Senhor. Então você vê, gente, que a palavra ela mostra, né, os verdadeiros e os falsos profetas. Fazem milagres, mas não que ordem Deus mandou dar. Deus não mandou dar nenhuma ordem para esses falsos profetas, né? E os milagres, como que explica os milagres? Gente, o diabo, ele bota doença e tira doença para enganar você. Então, deixe essa palavra em tuas mãos, que você possa buscar a verdadeira palavra de Deus.